Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da inerrante palavra do nosso Deus. E hoje o título desse vídeo é 7 verdades que Maria, mãe de Jesus, aprendeu com seu próprio filho. Nós sabemos que entre todas as mulheres, Maria foi a mais agraciada, pois ela deu à luz ao Salvador, mas quando o anjo Gabriel chegou para trazer a notícia para ela, ele deixou muito claro que ele era o mensageiro de Deus e quem seria verdadeiramente grande nessa terra. Está em Lucas, capítulo 1, versículo de número 31 a 35. O anjo Gabriel disse a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará eternamente e o seu reino não terá fim. E aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Esse será grande. Ele estava falando daquele que é o único e verdadeiro, Jesus Cristo. Então nós queremos meditar em 7 verdades que Jesus ensinou a Maria. Mas antes quero convidar você a se inscrever no nosso canal. E embaixo está escrito inscrever. É só clicar ali, é de graça, você não paga nada. Deixe seu like, seu comentário e vamos estudar. A primeira verdade é que nós devemos orar somente a Deus, dirigir somente a Deus. Jesus deixou escrito isso, ensinou em Mateus 6, versículos 6 e 7. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Deus, que vem em oculto, te recompensará publicamente. Então Jesus mostrou que a nossa oração tem que ser dirigida diretamente para Deus. Segunda verdade que Jesus deixou, revelada a Maria, revelada para que Maria aprendesse, que era que nós devemos orar somente no nome de Jesus. Ele deixou escrito isso em João 14, versículo 13 e 14. Tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então essa é a segunda verdade que Jesus deixou escrito, que nós devemos orar em seu nome, em mais nenhum outro nome. E a terceira verdade que Jesus deixou escrito, ensinado a Maria, que as orações não devem ser repetidas, não devem ser rezas, porque rezas são palavras repetidas. Oração é uma conversa, então a conversa não pode ser repetida. Então Jesus deixou escrito em Mateus 6 e 7, e quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os religiosos pagãos. Então essa é a terceira verdade que Jesus ensinou, e nós não precisamos ficar repetindo as mesmas frases, as mesmas palavras. Isso se torna uma reza. Como eu volto a dizer, há uma grande diferença entre rezar e orar. Rezar é só repetir palavras. Orar é conversar com Deus. Mas queremos dar continuidade ao ensino. A quarta verdade que Jesus ensinou a Maria, que nenhuma oração deve ser feita a criatura alguma. Está escrito em Mateus 14, Mateus 4, versículo 10. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor, teu Deus, adorará e só ele servirá. Então, somente a Deus. Nenhuma oração deve ser feita a criatura alguma, a não ser a Deus, no nome do Senhor Jesus. Pois todas as criaturas são dependentes de Deus e não são deuses, são criados. E a quinta verdade que Jesus ensinou, que nós não devemos nos prostrar diante de ninguém, que está no livro de Atos, capítulo 25 e 26. E aconteceu, diz a Bíblia, que quando Pedro chegou até Cornélio, o centurião Cornélio, ao receber, se prostrou aos pés de Pedro e começou a adorar. Mas Pedro disse: levanta-te, que eu também sou homem, adore a Deus. A segundo ensinamento que Jesus ensinou sobre nós devemos adorar somente a Deus está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 9, quando João se encontra com um anjo, e o anjo começa a revelar umas grandezas de Deus. O próprio João se prostra perante ao anjo, e o anjo diz a João: não faça isso, eu sou servo, como você, seus irmãos e os profetas, e com aqueles que guardam a palavra desse livro, pois devem adorar e se prostrar somente perante a Deus. Então este é o quinto ensinamento que Jesus ensinou, que devemos se prostrar somente aos pés do Senhor Deus.
Sexta verdade que Jesus ensinou, que não existe outro caminho que nos liga a Deus. Não existe uma nova forma, um novo método que nós podemos chegar a Deus. Está em João 14,6, ensinado pelo próprio Jesus. Jesus respondendo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fecha parente dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está mostrando que ele é o único caminho, é a única forma, é o único Salvador, é a única pessoa que pode levá-lo até o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a última e sétimo ensinamento que Jesus deixou ensinando a Maria, que só há um meio de acesso a Deus, que está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, e não há outro nome dado aos homens a qual devemos ser salvos, a não ser a Jesus Cristo. Pois só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então são 7 verdades espirituais que Jesus deixou revelado, ensinado a todos os seus discípulos e também a sua mãe, Maria, que foi uma serva de Deus, uma mulher temente a Deus, agraciada por Deus, fiel a Deus, que ela mesma cumpriu a palavra do Senhor num único mandamento de Maria na Bíblia, a qual ela olha para aqueles que estão em volta dela e diz para todos ouvir que devemos obedecer ao Senhor Jesus. Ela disse, faça tudo o que ele mandar. É o único mandamento de Maria na Bíblia. Faça tudo que Jesus mandar. E Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja com todos vós. Deus abençoe.